Olá, amigos e amigas de toda a Paraíba, muito boa noite. Depois de você acompanhar as emoções da Série C, o futebol na Band, que você acompanha com exclusividade, agora é a hora do nosso Paraíba Urgente especial de sábado. E hoje eu recebo a senadora paraibana pelo PP, Daniela Ribeiro, conversa com a gente a partir de agora. Senadora, boa noite, bem-vinda ao Paraíba Urgente. Obrigado por ter atendido o nosso convite, senadora. Boa noite, Cacá. É uma alegria muito grande estar aqui com você, com teus telespectadores do Paraíba Urgente, a gente conversar sobre os assuntos que interessam ao povo paraibano. Eu tenho dito que nessas eleições a senhora ganhou 2 eleições nas 2 principais cidades do estado sem sequer ter sido candidata. A senhora conseguiu eleger o seu filho, Lucas Ribeiro, vice-prefeito de Campina Grande, na chapa com Bruno Cunha Lima, e conseguiu eleger Cícero Lucena, prefeito de João Pessoa. Como é que foi essa construção e como é que começou essa articulação toda para que a senhora chegasse nessa vitória? Fora os N municípios que a senhora tem, o que o PP venceu também, prefeituras, vice-prefeituras, saiu um partido vitorioso, o PP, nessas eleições. Isso, eu diria, né, Cacá, que o segredo, na realidade, é assim, eu sozinha, jamais, né? Todos juntos, a união de várias pessoas que acreditaram no projeto. O primeiro, o próprio Cícero Lucena, o nosso prefeito eleito, né, com muita alegria. Em Campina Grande, Bruno e Lucas. E no resto do estado são 22 prefeitos e 17 vice-prefeitos e mais de 242 vereadores e vereadoras do Progressistas. Então é uma construção, né? Uma construção onde nós tivemos o apoio de vários amigos, sejam vereadores, vereadoras, né, os próprios candidatos a vereadores e vereadoras, líderes de uma forma geral, a sociedade de João Pessoa, e aqui falando da capital, a sociedade de João Pessoa como um todo, os segmentos como um todo, a população, ela absorveu o discurso, a fala de Cícero, no sentido de apresentação de projetos, que são totalmente afeitos às condições para serem realizados. Por isso que ele não apresentou mágicas, porque você sabe que campanha tudo se pode prometer. No papel cabe tudo, né? No papel cabe tudo, mas na realidade ela é bem diferente. E Cícero sabe disso, porque ele já foi gestor. Então, por força da própria, vamos dizer, a própria fidelidade dele ao projeto, né, a pessoa que ele quer ser, ele disse que queria fazer a melhor gestão de todos os tempos da vida dele. Então, eu tenho certeza que, além de tudo, o pessoense merece que ele faça isso, né, pela confiança que foi dada. Nós estamos vivendo um momento muito difícil com relação à pandemia ainda, a gente não pode falar em pós-pandemia, ainda estamos vivendo uma pandemia. Então, nem segunda onda, que a primeira nem acabou, né? Então é um desafio para o próximo gestor. Ele tem consciência disso, tem trabalhado inclusive com a equipe já de transição, né, pegando esses dados todos com relação à situação real, né, de João Pessoa, e com toda certeza vai fazer um grande trabalho, assim como em Campina Grande, Bruno, né, e Lucas, eu não tenho dúvida de que haverão de fazer um excelente trabalho como prefeito e vice-prefeito, né, alinhados no entendimento de um novo ciclo que se inicia na cidade, né, com 2 jovens que têm uma experiência, cada um na sua área, né, e aqui Bruno, que foi deputado, vereador, Lucas, que é vereador. É vereador, né? É vereador, foi secretário de Ciência e Tecnologia, fez mestrado em Desenvolvimento Regional, ou seja, tem um preparo técnico também que é importante. Então, tudo isso, aliado a tudo isso, eu tenho certeza, e aqui falando das 2 maiores cidades, mas lembrando também e agradecendo a todo o povo paraibano que votou nos nossos candidatos a prefeitos e prefeitas, entre eles cidades importantes como Cajazeiras, Santa Rita, Esperança, Alagoa Grande. São muitas, assim, a gente fica muito feliz porque realmente o partido saiu fortalecido nessas eleições, e não é a vaidade de sair fortalecido, é a importância de você ter gestores comprometidos, né, com o bem do município. E as coisas acontecem no município, né, Cacá? Tudo acontece no município, é a base de tudo, né? É a base de tudo. Como é que foi essa chegada de Cícero Lucena ao PP? Porque Cícero Lucena passou um tempo recluso, passou um tempo afastado de política, dizia várias vezes, não quero mais saber de disputar a eleição, não quero mais saber da vida pública. De repente, aparece Cícero Lucena no PP, aparece Cícero Lucena candidato a prefeito de João Pessoa e o caba ganha a eleição. Como é que foi esse processo de chegada de Cícero ao PP, senadora? Então, essa história é interessante para quem está em casa. Primeiro, eu encontrei Cícero quando eu ainda não era candidata
a senadora só dentro do meu coração. Eu tinha esse desejo e estava trabalhando, fazendo meu trabalho na Assembleia, enfim. E eu encontrei com ele um certo dia e ele olhou para mim e disse: se você for, seja candidata a senadora, você ganha essa eleição é sua. Aí eu até brinquei com ele: se você vota em mim, aí estava ele e Laura Emília, aí ele disse: o meu voto e o de Laura a gente pode contar. Aí eu disse: tá certo. Então já é uma grande coisa, um apoio como o seu. E aí, mais tarde, com o tempo, Agnaldo fez o convite para Cícero entrar no Progressistas. E Cícero disse naquele momento: eu entro com prazer, Agnaldo, mas eu não quero mais ir para a vida pública, eu já dei minha contribuição, não quero mais. Ou seja, ele entrou no PP ainda resistente assim, ele sofreu muito, Cícero, muitas injustiças. Cícero teve a vida devassada com acusações que depois foram provadas que foram injustas. A justiça absolveu Cícero. Absolveu em todos os processos? Em todos os processos, então ficha limpa. Mas é um sofrimento que a pessoa tem, claro, né, de certa forma. E foi aonde? Então, 15 anos, pois né? E longo, porque a justiça tardou, entendeu, a dar esse veredito, né? essa decisão, tomar essa decisão, enfim, julgar. E aí, mas aí já nas conversas, tantos amigos e tudo, e aí, por que não ser candidato, você é um excelente nome e tal. E aí foi quando ele aceitou o desafio e quando ele começou a ver a cidade em cima da pandemia, a questão das pessoas necessitando de um gestor experiente, vendo todo o cenário que estava por vir. E aí ele aceitou o desafio por João Pessoa, antes de tudo. Não foi por convencimento de você tem que ser ou tem que ser. Ele, antes de tudo, ele tem amor a João Pessoa, as pessoas que ele cuidou. Eu andei muito aqui, principalmente nesses últimos 15 dias, e fui testemunha do tanto de pessoas que agradeciam a Cícero pelo que ele tinha feito lá no passado. Isso é muito legal de você ver. Eu vivo isso com, por exemplo, meu pai em Campina Grande. Né? A gente vive essas situações como essa até o dia de hoje. Alguém que vem falar que vota até hoje no meu pai, ou em nós, por causa do meu pai, que beneficiou nisso, fez aquilo e tal. Então, enfim, isso é muito bom. Então, Cícero, ele pegou, vamos dizer, ele teve essa confiança dessas pessoas que aprovavam a administração dele, teve um novo momento, como eu disse, chegou renovado. A campanha, ele é um guerreiro, ele é um guerreiro. Na campanha, a agenda dele era assim, de você olhar e dizer: não acredito que ele vai fazer tudo isso hoje. E ele fazia. Começava correndo, a gente conversava aqui sobre dieta antes de entrar no... Sim, é verdade. Né? E ele começa correndo, né? Logo cedo, na madrugada, assim, ele já está na praia correndo cedinho. E ele continuou com isso durante toda a campanha, com esse que foi fundamental também, acho. E não só correu na praia, né, com seu exercício diário, mas correu muito a cidade. Não, eu ouvia de assessores, dos assessores, rapaz, é difícil acompanhar Cícero, porque ele corre também, e ele corria mesmo, literalmente. Literalmente, eu corri com ele. Eu corri com ele. Devia ser um negócio... Era impressionante. E assim... Dava pra mim não esse negócio, não. E isso dava, Cacá, isso dava para quem está em casa. Isso é muito importante, um candidato, ele acreditar muito na vitória dele, na possibilidade da vitória dele. Isso eu digo porque quando eu fui candidata a senadora, eu acreditava demais. Então, eu trabalhava sem parar, um só minuto, eu não dava um minuto. O que é que tem para ir? Onde é que eu vou? Onde é que eu posso ir? Vamos pedir voto. E lembrando que a sua situação enquanto candidata a senadora e a situação de Cícero era diferente. Cícero, desde o começo da campanha, pontuava em primeiro. A senhora, desde o começo da campanha, a senhora nem aparecia entre os dois ali. Foi uma surpresa no final da apuração. Ou seja, acho que a sua fé foi até maior que a de Cícero, se brincar. Não, é verdade. Eu era menos conhecida, então, por força disso, mas a gente tinha a pesquisa qualitativa que indicava que eu tinha menor rejeição. Verdade. E as pessoas do que falavam sobre mim eram positivos com relação ao meu trabalho na Assembleia, os que me conheciam, né? Então eu tinha o desafio, meu grande desafio era correr como Cícero, só que a diferença é que, ao invés de em uma cidade, no estado como um todo. O estado todo, né? Então ali foi uma luta muito grande. Mas ele foi esse guerreiro, eu corri com ele nessas caminhadas. Mas difícil, 2 vezes eu disse: Cícero, é o seguinte, desse jeito eu não tenho condição. Você está correndo. Eu corro muito. Nas minhas caminhadas eu corro bastante. E faço 2 caminhadas por tarde quando tem campanha, né? E a gente faz essas caminhadas. Mas ele é engraçado que ele dá os tiros mesmo, né? Ele sai correndo. E assim, isso estimula a militância. Quando você vê o seu candidato com esse gás, com força, com vontade de vencer, acreditando na vitória, todo mundo que está junto absorve isso. Isso é muito importante. E eu posso dizer para você que aconteceu comigo dessa forma.
acho que, como diz você, aqueles que estavam mais distantes, que não conseguiam enxergar, não percebiam que dentro da gente, como era que isso acontecia. Ao chegar em cada município, ao chegar nas viagens, aqui na própria cidade, João Pessoa, em Campina Grande, que eu fui muito menos, porque todo mundo já me conhecia em Campina, então eu tive a possibilidade de ser representado por meu pai, tive a possibilidade de ter Lucas, minha filha, Marcela, muito parecida comigo, não tem nada a ver com política, tá, gente? Mas como ela se parece muito comigo, foi me representar em vários municípios. A gente teve que se dividir. Ela nem pensa em política? Não. A área dela já é outra. Na praia dela? Não. Então, mas ela parece muito comigo. Então, foi fazer discurso. Gabriel, meu caçula, que é caçula com 23 anos, mas naquela época, 2 anos atrás, com 21. Também ia fazer discurso. Enfim, todo mundo teve que se dividir para se multiplicar. E eu acho que nessa vitória de Cícero foi isso. Foi todo mundo que abraçou a causa e também teve que se dividir com ele, porque já no final, no segundo turno todo, a agenda começou a crescer demais, o pessoal pedindo muito a ida dele, e aí a gente começava a absorver, e eu dizia, pode me dar coisa que eu vou embora, pode me dar. E assim, não só eu, como tantos amigos e amigas que estiveram presentes nessa campanha. Eu queria falar um pouquinho da participação feminina na política. A senhora é a primeira e única senadora paraibana. Primeira senadora eleita. Isso. E a única senadora dentre os 3 que a Paraíba dispõe. Nessa eleição, em João Pessoa, a representação feminina foi reduzida a uma vereadora, que é justamente do seu partido, a vereadora Elisa. Campina Grande foi uma surpresa, foram 7 vereadoras. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a participação feminina, a importância da participação da mulher nesse processo político. A gente ainda vê, embora exista a cota, né? Mas ainda assim a gente não vê, eu particularmente eu não sinto isso, não sei se é o seu sentimento também, a mulher estimulada a se candidatar, a disputar uma eleição e a enveredar para a política, senadora. É o seu sentimento também? Na verdade, Cacá, por exemplo, para mim foi uma surpresa João Pessoa ter tido uma diminuição na representatividade feminina e Campina ter tido esse aumento, né? Saiu de 2 para 7, aliás, de 1 para 7. Era só Ivonete, Só Ivonete. Na minha época eu fui vereadora em Campina, era eu e Ivonete somente, só nós 2. Então, de repente, 7 mulheres, inclusive as 3 mais votadas, eu acho que foi as 3 mais votadas foram mulheres. E a gente fica feliz. Não é com a disputa, eu queria dizer assim, não é com a disputa entre homens e mulheres. Sim, claro. Como você diz, é a representatividade, né? Acho que a gente se completa. Até porque o sexo feminino é a maioria no eleitorado. Exatamente. É a representação que você dá, a representatividade para defender direitos, defender lutas, defender projetos que são importantes e que, ao final da história, termina beneficiando os homens também, porque as mulheres, quando elas estão felizes, no sentido de dizer, dentro de sua casa, você tem a creche, fora de casa, sai de casa, tem um calçamento, você tem a creche, você tem a escola para seu filho, você tem um emprego para você trabalhar, né? Você tem a condição de ter oportunidade de geração de emprego e renda, você deixa a casa transformada, a gente sabe muito bem disso, porque ela continua sendo, e eu falo isso como mulher, e ao chegar em casa eu tenho que resolver os problemas da minha casa, tenho meus filhos, eu tenho a minha vida pessoal e que eu cuido de minha casa, a minha responsabilidade é toda minha. Então, eu acho que a gente vivencia vamos dizer, essa dificuldade de que a mulher, ela tem, vamos dizer, uma certa, eu acho que hoje ainda, uma certa, não é dificuldade, mas uma certa resistência ainda à política, porque a gente ganhou com relação à própria cota, não só da cota de ter que ter mulher, mas a cota de se pagar, né, o fundo partidário, de se chegar com o fundo partidário para que essas mulheres participem da eleição. Então, eu acho que está faltando mais estímulo acerca daquilo do que é realmente a vivência dentro dos parlamentos, né, nas gestões. E isso, eu acho que umas devem ajudar as outras. Em tese, se aqui eu vou falar algo que ainda choca, acho que ainda falta um pouco de sororidade entre as mulheres. Eu ia dizer isso agora, mulher não vota em mulher. Eu vou dizer para você que uma coisa que é muito simples. Eu levo muito mais críticas pesadas de mulheres do que de homens, por exemplo. E isso, assim, é algo que a gente tem que vencer, a gente precisa vencer. E eu estou dizendo isso aqui para a gente, para trazer uma realidade que eu vivo e que minhas colegas no Senado vivem também, e que tantas outras colegas vivenciam, quando a gente, nós temos um papel fundamental que é defender, não é por ser simplesmente mulher, mas é que a gente precisa se unir, ser mais unida
E aí, mais unida, a gente consegue mais representação, a gente consegue mais, eu tenho certeza, fortalecimento, né, dos espaços femininos dentro dos espaços de poder, que é como você diz, no Senado Federal nós somos hoje 11 mulheres. De 81. De 81. Então, você senta à mesa, eu sou líder do meu partido, eu sento à mesa com 24 homens e só eu e a Elisiane Gama, no Maranhão, como líder, somos 2 apenas. Então, assim, é uma situação onde, para ter a representatividade, como eu disse, para apresentar projetos, assim como os homens, que eu fico feliz em dizer que muitos deles, e a maioria deles, apresentam projetos, inclusive em defesa da mulher, sabe, que são temas importantes. Inclusive, eu fui relatora de um projeto do senador Plínio Valério, que coloca a disciplina violência contra a mulher dentro do currículo escolar, porque a gente quer aprender isso desde cedo, tanto as meninas a não serem abusadas psicologicamente, fisicamente, como os meninos e não fazerem isso com as mulheres. E também porque na realidade se dá a lei para todos, né? Uhum. Então, nessa questão, a gente precisa aprender desde cedo, em casa com a família e na escola com o currículo. Então, acho que isso foi um grande avanço e foi um projeto de um homem. Então, essa unidade, essa união entre mulheres, ela é fundamental. E aqui eu digo assim, que isso começa a gente compreendendo que a gente não está em disputa entre nós, mulheres. A gente precisa se unir para a gente crescer, para a gente ter mais força. Sem dúvida. Entendeu? E a gente ser solidária. Eu acho que solidária com as pessoas, ter empatia pelas pessoas, não criticar por criticar, antes de tudo olhar. Essa coisa da fake news foi uma coisa que veio muito perniciosa nas redes sociais. Redes sociais é uma coisa muito legal quando a gente usa para o bem e uma coisa muito ruim quando as pessoas usam para o mal. Quando não se lê nada, quando se lê apenas uma simples manchete e se absorve aquilo que foi dito, sem sequer ninguém se dá o trabalho de ir buscar a informação, como vocês fazem no jornalismo, né? Que é ir buscar realmente a fonte, o que é que se for verdade, se não foi, checar para poder passar isso à frente. Então, hoje a gente vive momentos que as pessoas passam à frente sem sequer ter o cuidado, muito, eu não digo todo mundo, jamais colocaria aqui, né, a todas as pessoas, mas que, infelizmente, hoje a maioria das pessoas só lê uma coisa e aquilo ali é uma verdade absoluta. Entendeu? Eu tenho 3 minutos e eu queria ouvir da senhora, a senhora está licenciada do Senado. Sim. Licença sem vencimentos, ou seja, não está recebendo salário, né? É bom que se diga isso, né? Não estou recebendo salário. E a senhora está sendo substituída no Senado até janeiro pelo suplente Diego Tavares. Isso. Queria ouvir sua avaliação do trabalho de Diego, então, Diego, nesses 3 minutos que restam. Diego está indo muito bem, né? Graças a Deus a gente tem uma parceria importante, ele foi meu suplente. Para você colocar um suplente, você precisa ter uma confiança no suplente. É uma pessoa extremamente humilde, tem trabalhado no Senado, feito um trabalho muito bom. O trabalho esse que eu fico tranquila. Agora mesmo, antes de entrar aqui, ele me ligava, né? Sempre a gente em parceria, conversando sobre temas, até porque quando você sai para dar a licença, você deixa muita coisa que você que está pautando, você que está levando. Então, ele assume também esses movimentos, como projetos, né? Como ações. Então, tudo isso a gente tem que estar sempre muito junto. E está cumprindo o papel. Está cumprindo o papel. E isso é muito importante porque a gente tem uma pessoa que tem compromisso. Isso é muito bom. Conversei com a senadora Daniela Ribeiro, do PP, senadora paraibana, única senadora paraibana, primeira e única senadora paraibana. Senadora, obrigado por ter atendido o nosso convite. Foi uma honra recebê-la aqui. Até a próxima. Eu quem agradeço, Cacá, e agradeço ao povo paraibano que me fez ser a primeira mulher senadora do estado, representando o nosso estado, para fazer bonita, hein? Não é para estar lá apenas sendo eleita, não. É trabalhando com afinco para o nosso povo paraibano. E a gente vai cobrar. Certeza. A você de casa, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Fique agora com o Jornal da Band. Não esqueça, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. E a Band na Paraíba é a TV Manaíra. Até sábado que vem. Tchau.